Cabras não abortaram, nem comi os cordeiros de teus rebanhos. Nem te apresentava os animais estraçalhados, a perda corria por minha conta. Reclamavas de mim o que me roubavam de dia e o que me roubavam de noite. De dia me consumia o calor, de noite, o frio, e o sono me fugia dos olhos. Assim passei 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas filhas, 6 por teu gado, mudaste o salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o Deus terrível de Isaque, não estivesse comigo, agora me terias despachado de mãos vazias. Deus viu a minha aflição, o trabalho de minhas mãos, e deu a sentença na noite passada. Labão respondeu e disse a Jacó, estas filhas são minhas, estas crianças são meus filhos, estes rebanhos são meus rebanhos e tudo quanto vês é meu. Que poderia eu fazer hoje por estas minhas filhas e pelos filhos que elas deram à luz? Vamos, portanto, fazer uma aliança nós dois para que sirva de garantia entre mim e ti. Tomou Jacó então uma pedra e a ergueu como coluna sagrada. Depois deu ordem à sua gente para apanhar pedras e reúne-las num monte, junto ao qual comeram. Labão lhe deu o nome de Jegar-Saaduta, monte do testemunho, ao passo que Jacó o chamou de Gálade. Labão disse, hoje este monte é um testemunho entre mim e ti. Por isso chamaram-no Gálade, e também Masfá, espreita, pois tinha dito, o Senhor vigia a nós dois quando nos separarmos um do outro. Se maltratares minhas filhas ou tomares outras mulheres além delas, mesmo que não haja ninguém que presencie nossa conversa, Deus será testemunha entre nós. E Labão disse ainda a Jacó, vê a coluna sagrada que levantei entre mim e ti. Este monte e esta coluna sagrada são testemunhas de que não os ultrapassarei com intenção hostil, nem tu os ultrapassarás para me fazeres mal. O Deus de Abraão e o Deus de Nacor julguem entre nós. Jacó jurou pelo Deus terrível de Isaque, seu pai. Depois ofereceu sacrifícios no monte e convidou sua gente para comer. Comeram e passaram a noite no monte. 32 Labão levantou-se cedo, beijou os netos e as filhas e os abençoou. Depois foi embora, de volta para seu lugar. Jacó em Maanai. Mensagem a Esaú. Jacó prosseguiu a viagem e encontrou-se com alguns anjos de Deus. Ao vê-los, Jacó disse, este é o acampamento de Deus. Por isso deu ao lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou adiante de si mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, nos campos de Édom. Deu-lhes estas instruções, assim direis a meu senhor Esaú, assim fala teu servo Jacó, estive com Labão e morei com ele até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, escravos e escravas. Quero dar a notícia a meu senhor para alcançar seu favor. Os mensageiros voltaram e disseram a Jacó, estivemos com teu irmão Esaú, e ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó ficou com muito medo e angustiado, dividiu em 2 acampamentos sua gente, as ovelhas, o gado e os camelos. Ele pensou assim, se Esaú atacar um acampamento e o destroçar, talvez o outro fique a salvo. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste, volta para tua terra natal e serei bom para contigo. Não mereço tantos favores, essa fidelidade com que trataste teu servo. De fato passei este rio Jordão trazendo apenas o bastão e volto agora com 2 acampamentos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, pois tenho medo que ele venha a exterminar-me, as mães com os filhos. Foste tu que me garantiste, eu serei bom para contigo e tornarei a tua descendência como as areias do mar, tão numerosas que não se podem contar. Jacó passou ali a noite. Depois escolheu, do que tinha presentes para o irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Confiou cada rebanho a um servo separadamente e lhes disse, ide à minha frente, deixando um espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem, se meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar, de quem és, aonde vais e de quem é o que levas aí? Tu lhe responderás de teu servo Jacó, é um presente que ele envia a meu senhor Esaú, ele vem também atrás de nós. A mesma ordem deu ao segundo, ao terceiro e a todos quantos levavam o gado, dizendo-lhes, assim devereis falar a Esaú quando o encontrardes. E direis, olha, teu servo Jacó vem atrás de nós. Pois Jacó dizia consigo, vou aplacá-lo com os precedem e depois o verei pessoalmente. Talvez assim ele me receba bem. Os presentes passaram adiante e ele ficou ali naquela noite no acampamento. Jacó luta com Deus levantou-se, ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos e passou o val do Jaboque. Jacó ajudou todos a passar a torrente e fez atravessar tudo o que tinha. Quando depois ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, atingiu a coxa de Jacó, de modo que o tendão se deslocou enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó, larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu, não te largarei, se não me abençoares. E o homem lhe perguntou, qual é o teu nome? Jacó respondeu. E ele lhe disse, doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens, e venceste. E Jacó lhe pediu, dize-me por favor teu nome. Mas ele respondeu, para que perguntas por meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel, pois disse, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. O sol surgia quando ele atravessava Fanuel, e ia mancando por causa da coxa. Por isso os israelitas não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Jacó se reconcilia com Esaú.
Jacó ergueu os olhos e viu Esaú que vinha com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas escravas, pondo na frente estas duas com os filhos, depois Lia com os seus e por último Raquel com José. Ele mesmo se pôs na frente de todos e se prostrou 7 vezes em terra antes de se aproximar do irmão. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E puseram-se a chorar. Depois, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças, e perguntou, quem são estes que trazes contigo? Jacó respondeu, são os filhos com que Deus presenteou teu servo. Aproximaram-se as escravas com os filhos e se prostraram. Aproximou-se também Lia com os seus e se prostraram. Depois acercaram-se José e Raquel e se prostraram. Esaú lhe perguntou, o que pretendes com todos esses rebanhos que vim encontrando? Ele disse, conseguir o favor de meu senhor. Esaú respondeu, já tenho bastante, meu irmão. Fica com o que é teu. Oh, não. Respondeu Jacó. Se alcancei teu favor, então aceita de minha mão o presente, pois vim à tua presença como se vem a presença de Deus, e tu me acolheste favoravelmente. Aceita o presente que var, pois Deus me ajudou, e não me falta nada. Tanto insistiu que Esaú aceitou. Este lhe disse, vamos andando. Eu te farei escolta. Mas Jacó lhe respondeu, o meu senhor sabe muito bem que há aqui crianças franzinas e que trago ovelhas e vacas com crias. Bastaria um dia de marcha forçada e todo o rebanho morreria. Passe meu senhor na frente de seu servo, e eu seguirei lentamente dos rebanhos que vão na frente e ao passo das crianças, até alcançar meu senhor em Seir. Esaú disse, deixarei contigo uma parte da gente que trago. Mas Jacó respondeu, e para quê, se alcancei o favor de meu senhor? Assim Esaú voltou a Seir por seu caminho naquele mesmo dia. Jacó partiu para Sucote e ali fez para si uma casa e abrigos para o rebanho. Por isso chamou-se aquele lugar Sucote, as tendas. Jacó em Siquém de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em frente à cidade. Por 100 moedas de prata ele comprou aos filhos de Emor pai de Siquém, o terreno onde armou as tendas. Levantou ali um altar que chamou El, Deus de Israel. Dina é vingada por Simeão e Levi 34 Dina, a filha que Lia deu a Jacó, saiu um dia para visitar as moças daquela terra. Siquém, filho de Emor, o Rével, chefe daquela terra, viu-a, agarrou-a e deitou-se com ela, violentando-a. Sentiu-se então apaixonado por Dina, a filha de Jacó, e, enamorado como estava, falou-lhe de modo amigo. Siquém disse a seu pai Emor, dá-me essa jovem em casamento. Jacó soube que Siquém tinha desonrado sua filha Dina. Mas como seus filhos estavam no campo com o rebanho, calou-se até a volta deles. Emor pai de Siquém, veio falar com Jacó. Ao voltarem do campo, os filhos de Jacó ouviram a notícia e encheram-se de indignação e furor, pois Siquém havia cometido uma infâmia em Israel por ter dormido com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Emor lhes falou, dizendo: Meu filho Siquém é questionado por vossa filha. Peço-vos que lhe seja dada em casamento. Assim nos tornaremos parentes, poderíeis dar-nos vossas filhas e tomar para vós as nossas e habitar conosco. A terra estará à vossa disposição, habitai em a percorrei-a e adquiri nela propriedades. Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina, encontre eu favor a vossos olhos, e vos darei o que me pedirdes. Podeis aumentar o dote e as dádivas que devo dar. Tudo o que me pedirdes vou-lo darei, mas dai-me a moça em casamento. Ora, por causa do estupro de sua irmã Dina, os filhos de Jacó deram a Siquém e a seu pai Emor uma resposta enganosa, disseram-lhes, não podemos fazer uma coisa dessas, dar nossa irmã a um incircunciso. Seria para nós uma afronta. Daremos nosso consentimento só com a condição de que vos torneis como nós, circuncidando todos os vossos homens. Então poderemos dar nossas filhas e tomar as vossas, habitar juntos e formar um só povo. Mas se não consentirdes em vos circuncidar, levaremos nossa filha conosco. Estas palavras agradaram a Emor e a Siquém filho de Emor. O jovem não tardou em cumprir a exigência, tão enamorado estava da filha de Jacó, e por ser o mais respeitado da família do pai. Emor foram até as portas da cidade e falaram com os concidadãos, essa gente está em paz conosco. Que se estabeleçam no país e o percorram livremente. Sem dúvida a terra é bastante espaçosa. Tomaremos as suas filhas para mulheres e lhes daremos as nossas. Mas eles só consentem em morar conosco e formar um só povo sob a condição de todos os homens se circuncidarem, assim como eles são circuncidados. Os rebanhos, os bens e todos os animais domésticos serão assim nossos. Basta lhes darmos o consentimento e eles habitarão conosco. Todos os que frequentavam a assembleia da cidade atenderam a Emor e Siquém, e todos foram circuncidados. No terceiro dia, quando ainda sofriam as dores, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram irmãos de Dina, penetraram tranquilamente na cidade de espada em Passaram a fio de espada Emor e Siquém, tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Então os outros filhos de Jacó lançaram-se sobre os cadáveres e saquearam a cidade por terem desonrado a irmã. Levaram consigo as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo o que havia na cidade e nos campos. Levaram cativas todas as crianças e mulheres e pilharam todas as riquezas, tudo o que havia nas casas. Jacó disse a Simeão e a Levi, tornastes minha vida difícil, fazendo-me odiado dos cananeus e dos ferezeus que habitam esta terra. Tenho poucos homens. Quando se unirem contra mim para atacar, acabarão comigo e com minha família. Eles responderam, acaso nossa irmã devia ser tratada como uma prostituta?
Jacó cumpre o voto em Betel 35. Deus disse a Jacó: lê Betel para morar ali. Ergue ali um altar ao Deus que te apareceu quando estavas fugindo de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: eliminai todos os deuses estranhos que houver entre vós. Purificai-vos, trocai. Vossas roupas. Vamos subir a Betel e erguer ali um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha angústia e esteve comigo durante a viagem que fiz. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em seu poder e os brincos que levavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho que fica perto da cidade de Siquém. Quando partiram, Deus espalhou o terror sobre as cidades da redondeza, de modo que não se atreveram a perseguir os filhos de Jacó. Assim, com toda a sua gente, Jacó chegou à Luza, que é Betel, na terra de Canaã. Ergueu ali um altar e deu ao lugar o nome de Deus de Betel, porque ali Deus lhe aparecerá quando estava fugindo de seu irmão. Por aquele tempo morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi enterrada ao sopé de Betel, à sombra de um carvalho que foi chamado Carvalho do Pranto. Depois que Jacó voltou de Padan Aram, Deus apareceu-lhe de novo e o abençoou, dizendo: teu nome é Jacó, mas já não serás chamado Jacó, teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. E Deus lhe falou: eu sou o Deus poderoso, sê fecundo e multiplica-te. De ti sairá uma nação, uma comunidade de nações, e de tuas entranhas sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei a ti e à tua descendência. Tirou de junto dele, do lugar onde lhe tinha falado. Então Jacó levantou uma coluna sagrada no lugar onde Deus lhe havia falado, uma coluna de pedra sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. Ao lugar onde Deus tinha falado com ele deu o nome de Betel. Nasce Benjamim, morrem Raquel e Isaque e em seguida partiram de Betel. Faltava pouco para chegarem a Efratá, quando Raquel deu à luz, um parto muito difícil. Entre as angústias do parto disse-lhe a parteira: coragem, que este também é um menino. Estando prestes a morrer, já agonizante, ela deu-lhe o nome de Benoni, filho da dor, mas pai o chamou Benjamim, filho da mão direita. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou sobre a tumba de Raquel uma coluna sagrada. É a coluna sagrada da tumba Raquel que existe até hoje. Israel partiu e armou as tendas para além de Migdal-Eder, torre do rebanho. Foi quando Israel morava nessa região que Ruben dormiu com Bala, a concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Os filhos de Jacó eram 12, filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, a escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfá, a escrava de Lia, Gade e Azer. São esses os filhos de Jacó que nasceram em Padan Aram. Jacó foi para junto de seu pai Isaque para Mamre, em Cariate-Arbe, que é Hebron, onde haviam morado Abraão e Isaque. Isaque viveu 180 anos e faleceu. Morreu e foi reunir-se aos antepassados, velho e com muitos anos. Os filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os edomitas, descendentes de Esaú 36. Estes são os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres cananeias: Ada, filha de Elon o Héteu, e Olibamã, filha de Ana, filha de Sebeon o Rével. Além dessas tomou